Capítulo 944 do mangá One Piece. Olha só, galera, eu me empolguei muito no começo, vocês vão acompanhar essas emoções na primeira leitura, mas a minha emoção no final foi a de pesar. E entendam, se o Oda faz a gente percorrer essas emoções como uma montanha russa, é porque a narrativa tá brilhante. E a minha sensação de pesar veio ao observar o estado do Killer e de analisar o bando do Kid como um todo, como o Kid deve estar se sentindo, usando o Ruffy e a amizade que ele tem com seus companheiros como parâmetro. Pode parecer um pouco cruel o que eu vou pedir pra vocês agora, mas tentem lembrar de um dos momentos mais tristes da vida de vocês. Lembraram? Imagina que nesse momento tu não pode chorar ou ter raiva. Tu só pode fazer essa cara de felicidade. Então imagina a dor que o Oda nos mostrou no capítulo passado e agora tá sendo representada ali no Killer e no bando do Kid. Imagina isso acontecendo com o bando do Ruffy. Imagina isso acontecendo na vida da gente. Então, o Oda introduz um conceito, ele explica todo o conceito das Smiles e do efeito colateral para as Smiles defeituosas e ele aplica num personagem e bate forte. Vamos analisar esse capítulo e teorizar agora. Lembra de seguir o All Blue no Instagram e no Twitter. Também visita o site que tá aí na descrição e ouve o nosso podcast. Bom, pessoal, vamos começar pelo título do capítulo 944. Nakama. Não poderia ter sido mais simbólico diante de tudo que vimos nesse capítulo. Primeiro vemos os Mugiwaras se ajudando a fugir, a resolver a situação da capital das flores, que tá uma bagunça. Então o Sanji protege a criança, o Zoro tenta detonar o Shogun, o Frank pega o corpo do Tonoyasu, o Sop liberta os prisioneiros, a Nami e a Robin também estão ajudando ali, a Oniobonshu tá atacando e tal. E além disso, vemos o sentido dessa palavra aplicado ao bando do Kid e a relação que o Eustace Kid tem com o Killer, que foi reduzido a Kamazou. Pessoal, é muito triste. Mas agora vamos para a capinha da Boa Hancock, já já a gente fala do Killer / Kamazou. A Boa Hancock, que encontrou o macaquinho, deve ter se lembrado muito do Ruffy, com os movimentos do macaquinho, e tá vestindo ele, tá fazendo dele de bonequinho, botando um chapeuzinho de palha, uma roupinha com a estampa do Ruffy. Muito bom, velho. O macaquinho, o Bartolomeu fazendo escola. Esse macaquinho já pode entrar no bando do Bartolomeu. E vemos que é um pedido do Onanchuru. É legal a gente ver que o Noda Skywalker às vezes cede o seu lugar para outros pedidos. E aí vamos pro capítulo em si. Capital das Flores começa exatamente de onde o anterior, 943, acabou. E a gente vê a troca de farpas entre o Zoro e o Sanji, velho. É muito bom. Sobrancelha Gorô, que é, Marimo Juro? Muito legal, galera. Que saudade desses dois. A gente já sente um pouquinho desse clima nos últimos quadrinhos do 943, com o olhar deles. Muito bom, velho. Então, a Hiyori se anima ao perceber que aquele cara é um companheiro do Zoro e vemos que o Diaz Drake já fica na fúria, virando o Alossauro. Posteriormente vemos que ele vira um Alossauro completo. E galera, eu fico me perguntando por que o Basil Hawkins e o Diaz Drake estão tão fiéis ao bando do Kaido. Se eles estão trabalhando em parceria com o bando, é normal. É porque a gente vê muito os piratas se aliando ao Ruffy, tipo o Capone no arco da Big Mom, vira casaca e ajuda o Ruffy ali. Então você meio que espera que todos os outros piratas, sei lá, os supernovas também dêem uma ajudinha ao Ruffy, não sejam exatamente vilões. Sabe o que eu acho que pode estar acontecendo aqui? Talvez membros dos bandos do Basil Hawkins e do Diaz Drake estejam sob a ameaça de comerem Smiles defeituosas. E acredito até que o Queen deve ter usado o Killer como exemplo. Ele deve ter mostrado a transformação do Killer ao ingerir uma Smile defeituosa para o Basil Hawkins e para o Diaz Drake. E eles devem ter testemunhado também o sofrimento do Kid, vendo aquilo acontecendo com seu companheiro. Então, esses dois decidiram trabalhar para o bando do Kaido por medo do que pode acontecer com quem? Com seus Nakamas. Então prestem atenção, porque se de repente o Chopper bolar uma cura
ou o Jazz Drake e o Basil Hawkins vislumbrarem que os aliados podem vencer o Kaido, eles também vão virar a casaca. E o Shogun tá pistola, que personagem odiável. Eu tô lembrando muito da sensação que eu tive com Harumepo lá no comecinho de One Piece, mas é uma sensação de ódio 2.0. Que personagem absurdo. Então é nesse momento que o Zoro manda a Otoko pro Sanji proteger, porque ele tá pistola com o Shogun. Ele quer atacar o Shogun. Tipo, vemos que o bando como um todo começa a ficar preocupado, o Sop, o Frank, mas eles também querem agir, eles querem fazer alguma coisa. O Sanji até fala que o Zoro não pode se descuidar, olha o plano, mas aí o Zoro lembra dos momentos em que ele esteve presente com o Yasuie, com o Tonoyasu, e como o Tonoyasu se referia a Ebisu. Inclusive, através desse discurso do Tonoyasu, pensávamos que era aquela mensagem do Jaguar de Sauro. Derechichichichi, ria que é sempre melhor. Mas aqui a risada era num sentido muito cruel. E o Zoro vai se lembrando disso e decide atacar com um canhão de 720 libras. Olha só, galera, é por isso que eu volto a dizer, teria sido muito importante que o Oda tivesse desenvolvido mais uma metade de capítulo para essa passagem do Zoro com Tonoyasu. A gente vê que os dois estão juntos, trocam as ideias num quadrinho bem grande, numa página aí, há uns capítulos, e depois o Zoro já se perde de novo, vai parar em Ringo. Pô, eu queria ter visto mais de uma relação do Zoro com Tonoyasu, não sei, de repente bebendo saquê, ou fugindo de alguma coisa, pra mostrar que eles tiveram um vínculo maior do que o Oda tá querendo mostrar. Mas bom, já dá pra entender porque o Zoro entrou em cólera aí diante dessa situação. Vemos também que a Nami e a Robin estão combinando um ponto de encontro, porque não vai dar pra fugir todo mundo juntinho. E aí cada um por si e a gente se encontra nesse lugar. Mas aí o Zoro manda o canhão Pound dele, 720 libras, vai bater na cara do Shogun, véi. Se o Zoro cortou uma casa com a faquinha de pão, imagina mandando um Pound. E são 720 libras porque ele só tá com 2 espadas. Lembrem-se que a Shusui ficou com o Gyukimaru lá em Ringo, além da ponte. O Zoro tá aí com a do Ichimonji e a Sandai Kitetsu. Por isso 720 libras. Se ele tivesse com as 3 espadas, seriam 1080 libras. Cada espada manda um poder de 360 libras. Então, bom, mas ainda assim, 720 libras com lâminas na cara do Shogun, ia picotar o Shogun aí. Se estivéssemos no mangá de Berserk, ia fazer dele tripa, papa. Mas não, porque o Kyoshiro chega pra defender. E o Zoro sente a pressão. Véi, vejam só o caminho do Zoro em um ano. Ele começa com o Basil Hawkins, depois enfrenta o Kamazou, ele já se feriu com o Basil Hawkins, enfrentou o Kamazou se ferindo gravemente também, e agora tá vendo ali que o Kyoshiro é poderoso. Então é pedreira, o nível de Wano é lá em cima, pô. E a Hiyori fica preocupada com aquilo, mas ela faz uma cara que tem um mix de preocupação com alívio quando ela vê o Kyoshiro. E temos essas hipóteses, essas teorias de que o Kyoshiro é aliado da Hiyori. Mas o problema é a maneira como ele se define. Eu sou um cão do Shogun. Então parece que ele obedece ao Shogun Orochi cegamente. Tem uma hierarquia no querer do Kyoshiro. Tipo, eu gosto da Hiyori / Komurasaki, mas o Shogun vem primeiro. Ele é uma espécie de Robiruchi do Shogun. Então o Kyoshiro é um cara que, apesar de gostar da Hiyori, ele deve querer ver sangue. Então o cara tá ali defendendo, o Zoro foca mais na batalha e o Sanji reclama, pô, e o plano? Não reclama, Sanji, não dá tempo, protege a menina porque o Jazz Drake tá vindo aí na forma de Alossauro completo. Ele tenta morder o Sanji, abocanhar o Sanji, só que o Sanji pula, desvia daí. Que massa, velho. O Sanji ainda dá um chute no Jazz Drake. Parece que a vibe do Sanji nesse arco é com os dinossauros, né? E a gente vê que a Oniwa Banshu também tá apontando direções, estão querendo se articular para capturar o Zorojuro e o Sangoro. Mas aí vem o Frank, galera. Que massa, ele coloca o corpo dele na frente. É clássica essa posição de defesa do Frank, protegendo o Zoro. E os soldados do Shogun já ficam em pânico, velho, o que é que há com o corpo desse carpinteiro? E é massa a sombra que o Oda coloca no olho do Frank, mandando aquele lado ciborgue dele. Que legal! Super Frank! E esse momento pra mim é de muito hype,
porque os meus personagens preferidos, em ordem, os dois primeiros, são o Sanji e Franky. Ver os dois lutando ao lado do Zoro, meu Deus, é puro hype. E aí a gente vê que o Franky pega o corpo do Tonoyasu e o Sop liberta os prisioneiros com um tiro de explosão. Bem legal você ver que as ações se separaram. O Sanji protege a Otoko, o Zoro tenta acertar o Shogun e lutar de maneira geral, enquanto o Franky pega o corpo, tipo, que sintonia! Eles conseguiram se dividir bem. Eles não, tipo, articularam um plano. Ó, Franky, tu pega o corpo do Tonoyasu. O Sop, tu pega os prisioneiros. Não, eles foram agindo em sintonia. Queria ter visto alguma ação por parte da Nico Robin e da Nami, que ficaram aí apenas com os quadrinhos, levantando o clima tact, fazendo a posezinha das mãos, né, no caso da Nico Robin. E Orochi tá indo embora. O Kyoshiro até reclama. Ô, Shogun, tu deixou os guardas todos no palácio e veio com uns poucos, tá muito descuidado. Por que o Shogun fez isso? Por que ele guarda no palácio ao ponto de, tipo, ter sido negligente com a própria vida? Que é o que parece mais importar pro Shogun Orochi. Será que temos aí um rol de Poneglyph no palácio do Shogun? Eu não sei, viu, galera? Deve ser uma outra coisa preciosa. E aí deixo com vocês. O que vocês acham que tá guardado no castelo do Shogun? Porque o Roll de Poneglyph eu acredito que tá em Onigashima, sendo protegido pelo próprio Kaido. Afinal, importa muito mais ao Kaido do que ao Shogun Orochi. Se fosse o Roll de Poneglyph, eu acredito que o Shogun levaria os seus soldados. Ou talvez é o Roll de Poneglyph no castelo do Shogun e ele decide proteger por medo do Kaido, né? Ele sabe com quem ele tá lidando também. Ao mesmo tempo é uma parceria, né? Mas, bom, o Zoro tá lutando com o Kyoshiro, que é muito grande. O cara tem o tamanho da Okiku, do Kinemon. Então, olha só. Temos personagens grandes em um ano. Mas, ver que o Kyoshiro tem esse tamanho todo reforça aquela teoria de que ele é filho do Kinemon e da Tsuru. Porque ele carrega aqueles traços de pinturas japonesas clássicas que a Tsuru tem. Então ele pode ser filho do Kinemon. Talvez essa batalha que queremos ver no final entre o Zoro e o Kyoshiro não aconteça, mas tenhamos aí um Kyoshiro versus Kinemon, pai e filho. Seria muito tenso, muito cruel, né? Da gente ver uma batalha como essa. E acho que o Zoro vai terminar enfrentando um outro adversário de importância grande também. E ele sente um desafio no Kyoshiro, eu acredito que possam haver outras trocações. E aí passamos pra Udon, onde o Ruffy tá lá torcendo. Vai, Zoro! Meu irmão, o Ryo até comenta, mas Ruffy, isso não vai ser ruim pro plano de vocês. Não! Vai, Zoro! Corta esse maldito! Aí o Ruffy tá muito pistola lá. E o Queen tá achando graça. Prestem atenção no Queen, nesse capítulo. Porque o cara vê aquela confusão toda e tá rindo. Ele tá tranquilaço. Ah, esses são os seus companheiros, Mugiwara? Pra você ver o nível de segurança que o bando do Kaido tem, o nível de confiança neles mesmos que cada membro possui, né? E aí, tipo, chegam dois prisioneiros. O Babanuki decide relatar pro Queen, e que criminosos são esses? Eu até pensei que ia surgir um momentinho, o quê? Do Queen, mas não. Então é o Kamazou e o Kid. Quando eu vi o Kid, eu fiquei pensando, o Oda foi muito sagaz na movimentação das peças. Ele quis dar um destaque pro Ruffy, para o desenvolvimento de Wano, Kawamatsu e tal, Raizou, e aí decidiu tirar o Kid pra ele voltar. E foi muito inteligente, porque ele deu o destaque do Ruffy e agora deu um destaque muito grande pro bando dos piratas Kid, com essa relação do Capitão Eustace Kid e o Killer. Então, o Ruffy fica chocado, os prisioneiros até ficam brincando, esse imbecil saiu com a algema de Kairosek. Claro que ele iria voltar pra cá, claro que a gente iria capturar ele de volta. E aí vemos o Kamazou sorrindo. É uma risada tipo fa, 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 fa. E o Killer começa a falar com o Kamazou num tom íntimo. Você nunca gostou dessa risada. E aí você fica, como assim o Kid conhece o Kamazou? Conhece, galera. O Kid até dá um background do Kamazou Killer pra gente, dizendo que o Killer sempre odiou aquela risada que ele mesmo tinha e que ele parou de rir por conta disso, porque ele mesmo achava sua risada feia, que os outros desdenhavam dele, ficavam brincando com ele, fazendo bullying. Então ele meio que se traumatizou e se fechou, até colocou uma máscara, porque ele não gostava do seu próprio rosto também. E aí a gente descobre, né, a identidade do Kamazou, que é o Killer. Galera, esse momento é tão cruel,
Porque a gente vê que o Kid tá no chão. O que é que estão fazendo com o meu bando? Killer, onde é que tá o resto do meu bando? Do nosso bando? E o Killer só consegue rir porque ele comeu uma Smile defeituosa. A título de curiosidade, eu achei importante aqui ressaltar um detalhe. Os lábios do Killer são iguais aos lábios do Kid. Então mostra que eles vieram do mesmo lugar e tal. O Ruffy fica chocado com aquilo tudo. Peraí, aquele é o Killer, é do bando do Espetado? E você vê a fúria do Eustace Kid brigando com os guardas, com os prisioneiros também. A gente não sabe a essa altura que prisioneiro comeu Smile, que guarda comeu Smile também. Tipo, se referindo àqueles guardas e prisioneiros que estão gargalhando, sabe? Tipo, sorrir em um ano não é um bom sinal. É pra gente suspeitar já. E o vovô Ryo, ele explica um pouco das coisas para o Ruffy. Tipo, eu acredito que ele foi vítima do processo dos Smiles. E agora eles estão sendo torturados, estão sendo afogados aí. É aí que o Queen pensa num jogo. Vamos manter esses dois aí, o Kid e o Killer? Enquanto o Mugiwara tá vivo, eles estão sendo afogados. E aí, pô? Se o Ruffy viver, significa a morte do Kid e do Killer? E o Ruffy, ele até blefa. Não, como assim, pô? Tu acha que eu vou ligar pra isso? E o Queen vai, tanto é que tu ficou irritado e vai lá dançando. O Queen tá muito de boa. O Ruffy tenta atacar o Queen e ele defende. Beleza que não é Gear Force, nem Gear Second, não tem hack aí no braço do Ruffy, mas o Queen defendeu um golpe do Ruffy e joga ele longe. Tu acha que é quem, moleque? Tá se achando confiante aqui, né? A coisa não é bem assim não, velho. Vocês todos vão morrer no meu jogo. Então, galera, eu senti agora o medo do bando do Kaido, porque esse é o Queen. Beleza, tá lá no topo, perto do Kaido, em questão de força. Mas eu tava subestimando o Queen pelo jeitão dele e tal. Achei que ele só ia se dirigir às gags. Mas não, o cara é forte e tá dominando tudo ali na prisão. Como é que eles vão sair dessa? Porque o Kid tá com o Kairosek, ele tá com a algema. O Ruffy não tá. Mas o próprio Queen diz que o colar continua fazendo efeito. Se o Ruffy sair da arena, o colar vai arrebentar o pescoço dele. É só o Ruffy sair da arena e ativar o hack do armamento no pescoço, pra gente ver o quanto tá forte o endurecimento do hack dele. E aí esses espinhos do colar não vão surtir efeito. E é massa que o Ruffy fala, todo mundo vai morrer aqui, sou eu que escolho quando e onde eu vou morrer. Essa frase do Ruffy é muito simbólica, porque ele fala muito de escolha. A gente não escolhe a morte chega na vida de todo mundo. Então se o Ruffy fala sempre em escolher, tipo, eu não vou morrer aqui, parece que no final de One Piece ele vai dizer pros Mugiwaras, galera, chegou a hora de eu morrer. Fiquei pensando muito isso ao ler essa frase. E aí quando ele diz isso, um barulhão. E o Queen, o que é que tá acontecendo aqui? Eu já tô muito arretado, meu irmão, porque tô sem meus Oshiruko. Que o Ruffy comeu tudinho. E agora o problema do Queen aumentou, porque quem chegou? Oshiruko, eu cheguei só pro Matheus me imitar. Eita, fiquei mata loucura, meu irmão. E tá chegando na prisão, velho, galera. Semana que vem temos capítulo com capa e páginas coloridas. Meu Deus, isso é One Piece. A emoção de poder ler esse mangá semanalmente é indescritível. E eu quero muito saber a opinião de vocês. Deixa aí nos comentários. Não esquece de curtir o vídeo, de assinar o canal e... Free